Olá! No dia de hoje poremos em prática o conhecimento aprendido nas aulas anteriores através dessa miscelânea de exercícios. Para aquilo comecemos com o exercício número 11, que diz que ao desligar um ventilador, como mostra-se nessa imagem de uma vez ligado, quando estava girando com uma velocidade angular de 850 rotações por minuto, continuará girando e fará 1.350 voltas antes de deter-se por completo. A. Qual é a aceleração angular do ventilador? Supondo que essa aceleração seja uma constante, desacelere a sua velocidade angular a uma taxa ou diminua a sua velocidade angular a uma taxa constante. E B. Quanto tempo tardará em fazer esse processo, em parar? Para aquilo, comecemos reescrevendo as expressões, as grandezas físicas que o problema nos fornece, que é uma velocidade angular, e hoje faremos uma aula escrita, uma velocidade angular inicial equivalente a 850 rotações por minuto e fará uma volta, o equivalente, uma variação angular, até parar a 1350. 1350 voltas. Voltas. A pergunta em si é qual será a desaceleração angular, ou a aceleração angular, pois no caso seja negativo, saberemos que será a desaceleração. E a outra pergunta é quanto tempo? Qual será o tempo final? Até que esse movimento completo diminua, cesse, desapareça. A primeira informação que devemos escrever de uma forma mais consistente no Sistema Internacional de Unidades são as rotações por minuto, a velocidade angular. Sabe-se que 850 rotações por minuto faz alusão a 850... Perdão. Aqui. 850 voltas de uma rotação, ou seja, rotações por minuto, onde uma rotação é equivalente a 2π radianos e o minuto será equivalente a 60 segundos na escala de tempo no Sistema Internacional de Unidades. Isso implicará que as unidades de rotação com rotação sejam simplificadas e as unidades de minuto com minuto também sejam simplificadas, implicando que a velocidade angular seja expressa como sendo a multiplicação de 850 vezes 2π radianos dividido por 60 segundos, unidades de radianos por segundos, cujo valor numérico, fazendo uso da calculadora, equivalente a 850 vezes 2 dividido por 60, para deixá-lo em função de π. Vamos simplificá-lo melhor. Será equivalente, melhor sem π. O 850 simplifica o 0, o 2 simplifica 3, 85 terços de π, muito mais fácil, sem o uso da calculadora. Então, velocidade angular é 85 terços de π radianos por segundo. Tendo essa informação expressa em radianos por segundo e o número de voltas que fará até parar, então o número de voltas 1350 voltas, onde uma volta ou uma rotação é equivalente a 2π radianos, implicaria que fará 1350 vezes 2, 2700 π radianos.
voltas até parar. Qual poderia ser a expressão da cinemática de uma rotação que nos expresse, nos associa a variação de velocidade inicial, até parar velocidade final angular, sendo igual a 0,0 radianos por segundo, percorrendo angularmente ou varrendo angularmente essa informação 2700 pi radianos e determinar a aceleração angular. Mediante a cinemática, essa expressão é muito similar, formologicamente idêntica ao que referenciávamos como sendo a terceira expressão da cinemática, no caso linear. Nessa situação, implicaria que seja a velocidade angular final ao quadrado, equivalente à velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular vezes o deslocamento angular ou a varredura angular. E com base nessa expressão, poder-se substituir os valores, as grandezas físicas conhecidas e obter a informação que deseja-se. Quanto vale e quão grande é ou quão pequena é a aceleração que esse ventilador experimentou. Ou seja, sendo a velocidade final ao quadrado, diria-se que a aceleração angular, ao ser isolada dessa expressão, ou dessa equivalência, expressa-se como sendo o negativo de a velocidade angular inicial ao quadrado dividido por 2 vezes o deslocamento angular, a varredura angular. Quando substituir-se as grandezas anteriores, tem-se o sinal negativo, implicando uma desaceleração, dividido por 2 vezes 2700, equivalente a 5.400 pi radianos. E no numerador, 85 tercios, 85 a segunda potência, né, múltiplo de 3. Portanto, poderíamos deixá-lo como 85 tercios ao quadrado, pi quadrado, com unidades ao quadrado de radianos ao quadrado por segundos ao quadrado, implicando que a informação da desaceleração angular seja negativa, a aceleração seja negativa, fazendo alusão a uma desaceleração, cujas unidades sejam expressas em radianos por segundos ao quadrado, unidades de desaceleração, e cujo valor numérico seja equivalente aos 85 tercios ao quadrado dividido por 5.400 vezes π, pois esse π no denominador cancela-se com esse π no numerador, vezes π, implicando que seja uma desaceleração angular equivalente numericamente a 0,467 radianos por segundos ao quadrado. E com base nessa resposta, para o inciso A, ou para a pergunta A, podemos responder a parte B. Quanto tempo tardará nesse fenômeno acontecer até diminuir a sua velocidade e ser nula por completo? Nesse caso, sabe-se a varredura angular que aconteceu, conhece-se a sua aceleração angular, e nessa situação, fora dessa segunda expressão da cinemática, da terceira, podemos usar a segunda, onde haja tempo envolvido nesse fenômeno de cinemática, de movimento. Então, com base na segunda expressão da cinemática, onde a posição angular, o ângulo θ final, em função da direção, não é posição, da direção angular inicial, mais a velocidade angular inicial vezes o tempo, mais o meio da aceleração angular vezes o tempo ao quadrado, sendo essa a expressão a que referenciávamos anteriormente como sendo a segunda equação da cinemática. Ao substituir as grandezas anteriores para o instante final, diria-se que justamente no instante tempo final a velocidade final é nula, mas também justamente a diferença de direção deverá ser equivalente a essa varredura angular. Ou seja,
que nessa situação tem-se que a variação de θ, como sendo a varredura entre o ângulo final menos o ângulo inicial, equivalente à velocidade angular vezes o tempo final, mais o meio da aceleração angular vezes o tempo final ao quadrado. Tendo essa informação, falta descobrir o tempo. E o tempo poder-se expressar nessa equação quadrática ao resolvê-lo. Mas qual será esse tempo? Para aquilo, comecemos reexpressando essa mesma equação de uma forma organizada, ao dizer que o termo quadrático com a aceleração angular, tempo final ao quadrado, mais a velocidade angular inicial vezes o tempo final, menos a varredura angular equivalente a zero. E resolvendo-a, mediante a solução dos polinômios quadráticos, em outras palavras, procurar os coeficientes de tal forma que possam ser associados à expressão de Bhaskara, o elemento A, o elemento B e o elemento C negativo. No momento que a imagem está um pouco tardia, A, B e C negativo, haverá que substituí-los e dizer que o tempo final será equivalente a menos B, mais ou menos a velocidade angular ao quadrado, menos 4 vezes o primeiro vezes o terceiro, menos 4 vezes A vezes C, ou seja, mais 2 vezes alfa vezes a varredura angular, dividido por 2 vezes A, mas nesse caso será alfa, simplesmente. Quando substitui-se os valores, mas antes de fazer aquilo, poder-se discernir qual das duas soluções será a solução física, a positiva ou a negativa. E a resposta natural será um tempo posterior. Nesse caso, nesse tempo posterior, implicará o tempo que gastará em diminuir a sua velocidade até torná-la nula. Ou seja, que a partir daqui, daqui haverá que substituir os valores conhecidos. Sendo essa a primeira folha e a segunda essa de cá. Espero me fazer entender. O raciocínio em si já está desenvolvido. O único que faltará será expressar numericamente esse tempo, simplesmente substituindo as grandezas físicas pertinentes e usando a calculadora para que o tempo seja expresso, mas que seja positivo, pois será um tempo no qual esse fenômeno até parar acontecerá. Se me faço entender, espero que não fiquem nem bravos comigo por não fazer esse cálculo numérico, mas o raciocínio físico está justamente aqui. O uso da expressão da cinemática, a que nomeávamos como número 3, a que expressávamos como a segunda expressão da cinemática, uma onde há uma variação de velocidade em relação a uma varredura angular. Conhecendo essa taxa de variação da velocidade constante, a aceleração, e expressando a mudança de direção em relação à sua aceleração, à sua velocidade angular e ao tempo em que esse movimento angular acontece. Continuando com o raciocínio, podemos resolver esse exercício número 12, que diz que um motociclista apresenta uma aceleração constante quando muda sua velocidade. Nesse caso, o exemplo 12, quando muda a sua velocidade de
0 km por hora a 108 km por hora em um intervalo, em um lapso de 4,5 segundos. Ou seja, sua velocidade inicial de 0,0 km por hora, a sua velocidade linear final de 108 km por hora, no lapso de 4,5 segundos. O movimento linear. Sem deslizar as rodas com a superfície, qual será a aceleração angular que as rodas de raio, é uma informação importante, de raio de 32 centímetros experimentam? O raio das rodas é de 0,32 metros. Para responder a essa pergunta, haverá que analisá-la de duas formas. Primeiro, o movimento linear da motocicleta e, posteriormente, da motocicleta ou justamente em relação à superfície. A roda, que o seu centro de massa, em conjunto com a motocicleta, desloca-se nesse sentido e apresenta uma velocidade final de 108 km por hora, implicando que o contato com a superfície, a velocidade seja nula, a velocidade do contato seja 0,0 metros por segundo, ou seja, que a roda deverá estar girando nesse sentido horário, de tal forma que o contato com a superfície não deslize, seja o contato pleno, onde a sua velocidade em relação à superfície desse ponto seja nula, ou seja, que a roda deverá estar girando nesse sentido. E qual deverá ser a velocidade angular em função do tempo para que a roda, visto pelo motociclista, visto desde o referencial do motociclista, a roda está presa nesse eixo que está nessa direção, onde está a armação da própria motocicleta. Mas qual será essa velocidade em relação ao tempo, a velocidade angular? Como poder expressar e associar as grandezas físicas lineares com as grandezas físicas angulares? A resposta é justamente com o fator de escala, ou seja, o raio de curvatura, o raio do percurso circular. Nessa situação haverá e principalmente que analisar qual será a aceleração linear apresentada pela motocicleta, ou seja, que a aceleração de ser uma constante implicará que seja a mudança de velocidade em relação a esse lapso. Só que no Sistema Internacional de Unidades, nem o tempo aqui, nem o tempo lá estão a mesma representação em unidades, implicando que necessita-se transformar a velocidade em metros por segundo ou expressar a velocidade em quilômetros por segundo, o qual não tem muito senso no nosso dia a dia. Mas pelo menos haverá que fazer esse processo. De fazê-lo, poder-se responder justamente qual será a aceleração angular, pois em si ambas associam-se. A aceleração linear associa-se mediante o raio vezes a aceleração angular, ou seja, a componente ou a aceleração linear com a aceleração angular, mediante o fator de escala que é o raio, ou seja, que a velocidade final haverá que transformá-la de 108 km por hora, de cerca de 1 km, 1000 metros, vezes 1 hora, 3.600 segundos, ou seja, 108 vezes 1000 dividido por 3.600 tem-se igual a 30 metros por segundo, a sua velocidade máxima, implicando que a aceleração
linear seja equivalente, vamos ver se usando essa se enxerga mais, equivalente a 30 metros por segundo dividido, se observa-se melhor, por 4,5 segundos. Ou seja, que 30 dividido por 4,5 é equivalente a 6,67 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. A sua aceleração linear, implicando que a sua aceleração angular expressa-se em relação à aceleração linear, como visto nessa expressão, ou com base a associação entre as informações lineares e angulares, como sendo essa razão de 6,67 metros por segundo ao quadrado dividido pelo raio 0,32 metros. Observando que as unidades de metros com metro simplificam-se e são informações de algo por segundo ao quadrado, mas esse algo interpreta-se como sendo radianos, embora o radiano não são unidades físicas. E esse é o resultado anterior dividido por 0,32, ou seja, de 20,83 radianos por segundo ao quadrado. Essa daqui será a aceleração angular que essas rodas experimentam nas rodas da própria motocicleta. Se me faço entender, faremos o próximo problema. Essa daqui é a folha número 2. O próximo exercício diz, para quem gosta das bicicletas, além de muita gente nessas cidades, diz: as marchas de uma bicicleta constam de duas engrenagens. Perdão, faltou aqui o plural, engrenagens. Uma maior, que será a frontal, que está na dianteira, na frente, na metade da bicicleta, e uma menor de raio, e uma menor B, uma A e uma B. A maior de raio 25 centímetros e a menor de raio 10 centímetros, respectivamente. Partindo do repouso, a roda A, ou seja, essa que coloquialmente chama-se de prato, onde estão as vielas para os pedais, aumenta sua velocidade angular a uma taxa constante de 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Essa informação é a aceleração angular. Determinar o tempo necessário para que a roda B, ou seja, essa pequena que às vezes chamam de pinha, ou tem outros nomes, determinar para que a roda B atinja uma velocidade angular equivalente a 1000 rotações por segundo. Nesse caso, exercício número 13. Exercício 13. A principal informação que diz é que tem uma roda grande e uma roda pequena. E para aquilo faremos a representação das rodas com essas duas cores. Uma roda grande e uma roda pequena. Uma de raio 25 centímetros e outra de raio 10 centímetros. O raio de A, equivalente em metros, a 0,25 metros. E o raio de B, equivalente a 0,10 metros. Entre si, o importante, todo ciclista saberá, e toda pessoa que tenha observado na bicicleta na sua vida, observará que há uma corrente que passa e junta, o que transmite a força que a pessoa faz nos pedais para a roda traseira. Essa corrente é inesticável, inextensível, mas pelo menos deforma-se. O importante aqui é que a corrente transmitirá alguma informação que acontece nessa roda maior para essa roda menor. Vamos ver se me faço entender que classe de informação será essa. Se diz que a roda maior apresenta uma aceleração, uma taxa constante, equivalente a 1,6 radianos por segundo ao quadrado.
ou seja, que essa maior apresenta uma aceleração de 1,6 radianos por segundo ao quadrado. E a aceleração da menor não se conhece, uma grande incógnita. Mas também a grande pergunta: qual deverá ser o tempo necessário para que a roda pequena atinja uma velocidade angular equivalente a 100 rotações por minuto? Ou seja, que a velocidade de B terá que ser 100 rotações RPM, rotações por minuto. E qual será a de A equivalente a 100 RPM? Pois se uma gira pouco, a outra gira ainda muito. A resposta a esse problema está associada com esse vínculo, a corrente, ou a corrente. Para respondê-la, haverá que associar os raios e as velocidades tangenciais, pois a corrente é inextricável, é inextensível, mas a velocidade tangencial que tenha nesse círculo, nessa roda maior, deverá ser a mesma velocidade tangencial nessa roda menor. E para associá-las, comecemos expressando justamente as acelerações. Antes de começar, expressemos a velocidade máxima angular de 100 rotações por minuto. Então, a velocidade B de 100 rotações por minuto. Algo aconteceu com a imagem. Só um momento. Agora sim. De 100 rotações por minuto, equivalente a uma rotação 2π radianos. E o tempo de 1 minuto, equivalente a 60 segundos. Mais uma vez, simplificando rotações com rotações, minuto com minuto, tem-se que será 100 vezes 2, 200 π dividido por 60. 200 π dividido por 60 é equivalente a 100 terços de π radianos por segundo. Essa informação é a velocidade máxima angular que deverá ter a roda menor. Qual deverá ser a aceleração angular da roda menor? Então, para aquilo, como eu lhes tinha mencionado, o vínculo, que é a corrente. Então, o vínculo que é a corrente, diria-se que a velocidade tangencial de B, com esse supraíndice, será equivalente à velocidade tangencial da roda A. Mas mantendo viva a equivalência, diria-se que associa-se mediante os rádios. A câmera, já. Mediante o raio de A, com a velocidade angular de A, e o raio de B, mediante a velocidade angular de B. Por outro lado, também diria-se que a velocidade angular de A poder ser expressada em função da velocidade angular de B. Ou seja, qual deverá ser essa velocidade angular de A máxima para responder a essa incógnita inicial? Diria-se que a velocidade, ou mediante essa equivalente, se dirá que será a razão entre os raios de B em relação ao raio de A vezes a velocidade angular de B. Raio de B é equivalente a 25 centímetros, ou 0,25 metros. O raio de 0,10 dividido por 0,25, me confundi, o B menor, o raio maior, vezes
a velocidade angular de 100 terços de π radianos por segundos. Conserto aquilo para que se enxergue melhor. Isso. 10 dividido por 25 vezes 100 dividido por 3. Ou seja, 25 com 10 com 5, com 25, surge um 4. 4 vezes 10, 40 terços de π. Por enquanto, podemos dizer que a velocidade angular de A será, mais uma vez, faremos o raciocínio, ou a divisão, perdão, 100 dividido por 25, 4 terços, ou 40 terços. 40 terços de π radianos por segundo. Mas, fisicamente, antes de fazer esse processo tão simples, que é uma divisão, diria-se que a velocidade angular de A dependerá dessa razão. Quanto maior seja a razão, quanto mais diferente seja quanto menor seja a razão, peço desculpas, menor será a velocidade angular que apresente a roda maior. A roda menor poderá girar 1000 vezes por segundo, mas a roda maior girará a essa razão que está aqui. 25 é 5 vezes 5 e 10 5 vezes 2. Seria 2/5 menor. Bastante, mas ainda assim você consegue observar. Conhecendo a velocidade angular da roda A, máxima atingida, a resposta será calcular o tempo, de tal forma que varia sua velocidade de 0 até esse valor velocidade angular de A, que já obteve-se com sucesso, e quanto tempo esse fenômeno acontecerá. Se a sua variação é uma taxa constante, a resposta está associada com a velocidade angular, com a aceleração angular de A, que disse ser, na cinemática, que é de ser uma constante, implica que a velocidade final expressa-se em função da velocidade angular inicial, mas a aceleração angular vezes o tempo final. Nesse caso, substituindo diretamente o tempo final e a velocidade angular final, ou seja, a primeira expressão da cinemática, implicando que o tempo final seja equivalente à mudança de velocidade angular final em relação à velocidade angular inicial, dividido pela taxa de variação da velocidade, ou seja, a aceleração, equivalente à razão de 40 terços de π radianos por segundos, dividido pela aceleração angular de 1,6 radianos por segundo ao quadrado. 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Onde as unidades de radianos, embora não sejam físicas, simplificam-se. O segundo cancela-se com 1 segundo aqui, portanto, o tempo expressa-se em segundos. As unidades estão corretas. E esse tempo será equivalente a 40 vezes π dividido por 3, dividido por 1,6, ou seja, 26,18 segundos. Esse é o tempo total. E essa daqui será a resposta desse problema. E com aquilo, essa é a terceira página. Se me faço entender, continuaremos com o seguinte exercício. O exercício número 14 diz que duas massas, a massa A de 20 kg, que está na parte inferior dessa imagem, e a massa B de 32 kg, estão penduradas por uma corda de massa desprezível que circunda, e circunda significa que faz o percurso circular desse círculo,
e perdão pela redundância completa, mas pela periferia desse círculo, na sua circunferência, mas não toda, mas pelo menos a metade, de um disco de uma massa equivalente a 6 kg e de raio 12 centímetros, que gira livremente em torno do seu centro de massa, supondo que esse eixo seja tão liso que não lhe oferece resistência ou atrito algum ao movimento do giro, da rotação. Mediante a lei da conservação da energia, determinar a velocidade máxima atingida pelas massas. Então, nesse caso, o exercício número 14 planteia uma conservação da energia e, para entendê-lo, analisá-lo em si, haverá que expressar as informações. Mas para aquilo, comecemos fazendo um esquema. Na situação inicial, um esboço na situação inicial, onde está o círculo, e esse é o elemento A e o B. E na situação final, tem-se justamente o contrário. O B na parte de baixo, embaixo, e A na parte superior, onde a diferença de altura é de 1,2 metros. Será essa mesma diferença de altura, pois a corda é inesticável, mas pelo menos faz o percurso circular desse disco, que age como se fosse uma polia em relação a esse centro de rotação, a esse eixo de rotação, que passa pelo seu centro geométrico. E a inércia de um disco, para lembrar-lhes, do disco em relação ao seu centro de massa, expressa-se como sendo o meio da sua massa vezes o seu raio ao quadrado. Vamos ver se me faço entender com essa explicação, pois as informações pertinentes é dizer que a massa de A 24, a massa de B 32, a massa de A é igual a 24 kg, a massa de B equivalente a 32 kg, a massa do disco equivalente a 6 kg, 6,0 kg, e tem um raio equivalente a 12 centímetros, ou 0,12 metros, no Sistema Internacional de Unidades, ou comprimento. Qual é a energia cinética na condição, na situação inicial e na situação final? Se as únicas forças que agem sobre o sistema são forças que não impliquem perdas de energia, como é o caso a força de atrito, onde transforma-se em calor, nessa situação, com a configuração inicial e final conserva a energia. Essa informação própria desse sistema, sempre e quando não haja atrito ou fricção. Diria-se que a energia total, no caso inicial, será equivalente à energia total do sistema na situação final, onde inicialmente, partindo do repouso, a única energia existente será a polia em repouso, não tem energia cinética, a massa A sobre a superfície, sem movimento, não tem energia cinética nem potencial, e o objeto de massa B tem energia potencial gravitacional, mas não tem energia cinética, ou seja, tem uma energia associada à altura na qual está. E a essa altura vamos referenciá-la como sendo H. Equivalente na configuração final, onde o objeto de massa A estará a uma altura referenciada como sendo H, H equivalente a 1,2 metros. O objeto de massa B já não tem energia potencial gravitacional, mas ambos têm uma velocidade final, justamente num centésimo de segundo. Esse objeto estava na ascensão, esse objeto estava em descenso, com uma velocidade final, com uma velocidade
final e haverá uma velocidade do giro. Qual será essa velocidade angular final? São duas incógnitas que poderão ser respondidas. E para aquilo comecemos expressando a energia cinética, pois esses dois objetos, o bloco A e o bloco B, têm energia cinética. Ambos, em comum, terão a velocidade final. Mas para não fazer uma confusão, farei uma linha aqui, dividindo as informações anteriores com relação à energia. A energia cinética dos blocos tem o mesmo módulo de velocidade e, portanto, poder se expressar como sendo um meio da contribuição de cada um dos blocos, a massa A mais a massa B, com a velocidade final ao quadrado. E a energia cinética desse disco, dessa polia, é equivalente ao meio da sua inércia em relação aos seus centros de massa com a velocidade angular final ao quadrado. Há que descobrir essas duas informações, mas essas duas estão relacionadas entre si. Espero me fazer entender. Para aquilo, passaremos esse termo de energia potencial gravitacional à esquerda e se diz que a massa do objeto B menos a massa do objeto A, em evidência estão a gravidade e a altura na qual esse objeto estava inicialmente em relação à superfície, será equivalente a o meio da massa de A mais a massa de B, vezes a velocidade final ao quadrado, mais o meio do momento de inércia, que será o meio da massa do disco, vezes o raio do disco à segunda potência, vezes a velocidade angular ao quadrado. Mas lembrando-lhes que a velocidade angular associa-se com a velocidade linear, ou seja, a velocidade que a corda tem, a velocidade no percurso da periferia, da circunferência, girando. Qual será a uma distância r, um ponto localizado a uma distância r do centro do giro, a sua velocidade tangencial? A resposta será a mesma velocidade dos blocos. E expressa-se como sendo a razão entre a velocidade final dividido pelo raio ou pela distância da periferia até o centro da circunferência, até o centro do giro. De fato, pode-se simplificar essa expressão e dizer que o raio à segunda potência corta-se com esse raio que está à segunda potência, ou seja, que a velocidade e a velocidade final é a incógnita do problema. E ambas expressões, ou ambos termos, associando velocidade final à segunda potência, simplificando ou isolando dessa equivalência à velocidade final, esse elemento que estará à esquerda passará a ser o numerador, mas observando que em comum está esse fator o meio, e o meio podemos passá-lo à esquerda e dizer que será 2 vezes a massa mb menos a massa de A, a gravidade e a altura, dividido pela massa de A, massa de B, mais a massa do disco pela metade. E raiz quadrada de tudo. A resposta será substituir os valores dessa expressão, mas pelo menos espero ter-me feito entender que o raciocínio físico nessa explicação está associado com a associação entre a grandeza física angular com a linear, com o momento de inércia, que é uma informação associada à distribuição de massa em relação ao eixo de rotação, nesse caso um disco, e esta energia cinética estará também expressa em função da energia potencial gravitacional inicial. Essa mudança existe, mas essa mudança também implica em um ganho de energia cinética de translação e um ganho de energia cinética de rotação.
A resposta será simplesmente substituir os valores nessa expressão, observando que a gravidade é 9,8 metros por segundo, a altura, a diferença entre massas e a massa do disco de 6 kg dividido por 2. Se me faço entender, conseguiremos fazer o próximo, passaremos para o próximo exercício, onde o exercício número 15. O exercício 15 diz 2 discos metálicos com raio R1 e R2 e de massa M1. De raio R1 de massa M1, ou seja, 2,5 centímetros e massa 0,8 kg, e outro de raio R2 e de massa equivalente a R2 de 5 centímetros de massa de 1,26 centímetros, são soldados juntos e moldados em um eixo sem atrito passando pelo centro de massa, ou seja, um centro em comum. São 2 discos concêntricos. Perdão que estou pegando umas folhas. Qual é o momento de inércia total dos discos? O disco fino é enrolado em torno do centro do disco. Então vamos responder a primeira parte. O exercício número 15 implica o conhecimento do momento de inércia inicial, o momento de inércia desse conjunto de discos. Então, exercício 15. E para aquilo, podemos imaginar que são 2 discos na configuração frontal. Diria-se que é um disco maior, cujo centro está aqui, e é um disco menor, cujo centro também está aqui. Tem um raio pequeno e há um raio maior. Onde o raio maior, espero lembrar-me, raio 1 é pequeno e o raio 2 é maior, ou seja, o raio 2 é equivalente a 0,05 metros e o raio 1, e a massa do 2 é equivalente a 1,6 kg. Por outro lado está o raio 1, o disco pequeno, de 0,025 ou 2,5 centímetros, cuja massa do primeiro é equivalente a 0,8 kg, ou seja, a metade. Tendo presente essas informações, qual será o momento de inércia em relação a esse eixo do giro? Aqui. Esse ponto é o eixo de rotação. A resposta será o momento de inércia total. O momento de inércia total nessa situação, em relação a esse eixo do giro, expressa-se como o momento de inércia do primeiro disco mais o momento de inércia do segundo disco. Ou seja, o meio da massa do disco 1, o raio 1 ao quadrado, mais o meio da massa do segundo, o raio do segundo ao quadrado. Haverá que substituir os valores numéricos e obter quanto vale a sua inércia total. Mas, pelo menos essa primeira parte, expressa-se como sendo uma contribuição linear de ambos discos em relação a esse eixo. Para a parte B, se diz que um fio fino e enrolado em torno do disco menor, como observa-se nessa imagem lateral, nessa parte enrolado em torno do disco menor, e um bloco de massa 1,5 kg é suspenso pela extremidade livre do fio. Se o bloco é liberado do repouso a uma distância de 2 metros acima do solo, qual é a sua velocidade no momento em que atinge o solo, ou seja, o momento em que cai? Então, a resposta seria imaginar que está pendurado um objeto
cuja massa é 1,5 kg, passando em relação a esse disco e enrolado por completo. Se a sua diferença de altura é equivalente a 2,0 metros, pergunta: qual é a velocidade no momento que atinge o solo? Qual será o módulo da sua velocidade final? Embora poder se representar vetorialmente como sendo, nessa seta, a velocidade final vetor. A pergunta não é o vetor, a pergunta é o módulo desse vetor. Quanto vale o módulo da velocidade final? E com base ao mesmo princípio anterior, a conservação da energia mecânica, ou a lei da conservação da energia, tem-se em azul que a energia mecânica, a energia total do sistema, permitam-me simplesmente escrever aqui inicial, energia total com o rótulo final. Nessa situação inicial será simplesmente a massa desse bloco, esse bloco de massa M. A massa do bloco vezes a gravidade vezes a altura inicial, equivalente à energia que tem ao final. E a energia que tem ao final será expressa como energia cinética, o meio da massa do bloco vezes a velocidade final, a segunda potência. Mas quando cai por completo o disco, os discos estarão girando, pois estão presos um ao outro, estarão girando nesse sentido. Qual será a velocidade angular final? Velocidade angular final. Pergunta: quanto vale? Mas pelo menos pode-se expressar a sua energia cinética. Diria-se que o conjunto de blocos estará expresso como o meio da energia do momento de inércia do conjunto completo do total com a velocidade angular final. Mais uma vez, poder-se fazer uma associação, mas nesse caso a velocidade angular será em relação a essa distância, a esse raio 1. Ou seja que a massa vezes a gravidade, substituindo essa velocidade angular pela velocidade linear, diria-se que será o meio da massa da velocidade final ao quadrado mais o meio da inércia total, da inércia I total, vezes a velocidade final linear dividido pelo raio R1, a segunda potência, implicando que quando isole-se por completo a velocidade final, expressa-se como seja 2 vezes a massa vezes a gravidade vezes a altura, dividida pela massa do bloco que caiu, mais a inércia dividida pelo raio 1. Perfeito. Esse é o raciocínio físico. Posteriormente haverá que substituir os valores, pois a pergunta em si está na parte C. Repetir o cálculo do inciso B, agora com o fio enrolado no entorno do disco maior. Em qual caso a velocidade final do bloco é maior? A resposta será para o caso do inciso C. A principal diferença está associada com esse enrolamento. Em qual será o disco maior ou o disco menor? Aqui está a principal diferença. O R1 agora será R2. Mantendo a conservação da energia, diria-se que o mesmo bloco, na mesma altura, apresentará uma diminuição da sua energia potencial gravitacional, transformando-se em energia cinética, mas por estar enrolado na extremidade do disco maior, a sua velocidade angular
expressas em relação ao raio do disco maior, R2. Espero que se observe bem. Esse é raio 2. Pronto. Quando isola-se a velocidade final, é muito similar ao resultado anterior, mas aqui a principal diferença está no denominador. A massa mais inércia total dividido pelo raio 2. Qual das duas expressões é a maior? Quando está enrolada no raio menor ou quando está enrolada no raio maior? Para responder essa pergunta, vamos fazer um raciocínio com outra cor nessa parte de cá. A principal diferença está associada com esses dois elementos. Qual dos dois é maior? A inércia dividida pelo raio 1 ou a inércia dividida pelo raio 2? Sabe-se que o raio 1 é menor que o raio 2, implicando que o seu recíproco, que será independente do valor da inércia, pois ambos estão sendo multiplicados no numerador pela mesma informação, seu recíproco seja ao contrário, ou seja, dividir por um número menor fornece um resultado maior que dividir por um número maior, implicando que esse elemento seja maior que esse elemento de cá. E se esse elemento é maior, tem um maior denominador dentro do radicando desse fracionário, o numerador e o denominador. Os numeradores são os mesmos, mas os denominadores são diferentes. Qual dos dois denominadores é o maior? Esse de cá. A velocidade implica, no primeiro caso, no caso B, implicando que a velocidade, no caso do inciso B, seja menor que a velocidade do inciso C. Portanto, a velocidade final, no caso do inciso C, é maior que a velocidade final no caso do inciso B. E esse daqui é o resultado mediante o raciocínio físico. Observem que o mais importante da disciplina não é realizar contas à toa. O mais importante nessa disciplina é realizar a análise pertinente antes de fazer esforços em vão, ou seja, substituir valores, somar e subtrair aqui. O importante é analisar esses elementos em si, com base a essas desigualdades e com base a essas informações que tem-se inicialmente. Se me faço entender, com esse problema terminamos e nos veremos em uma próxima aula.